Estou à porta e bato.
precioso para nós. Mais do que aquilo que possamos realizar, fazer. O Senhor, Ele é mais precioso, mais precioso. Ele é o nosso Senhor. O Senhor da nossa vida, da nossa alma. É a Ele que devemos toda a honra e glória, força. Isso aqui a gente pode cantar isso, reconhecendo o valor de Cristo em nossa vida, reconhecendo o valor de Cristo em nosso coração. E como Maria, que estava aos seus pés e disseste: a ela essa é a boa parte, que nunca será tirada. E como Maria, que estava aos seus pés e disseste: a ela essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso.
salmista ele diz isso. Louvai ao Senhor, ó minha alma. Enquanto eu viver, eu louvarei, eu cantarei ao meu Senhor. Mesmo que minha alma esteja cansada, mesmo que eu esteja como uma árvore cortada, ao cheiro das águas, o que o salmista está ensinando é o romper de dentro para fora. Enquanto eu viver, eu louvarei ao meu Senhor, cantarei seu louvor. Enquanto eu viver, eu louvarei ao meu mais vale um dia na presença do Senhor em seus atos. Enquanto eu viver, eu louvarei ao meu Senhor, cantarei seu louvor.
que tira o pecado do mundo. Eis no Rei, eis no Rei, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode sentar no seu lugar, em nome de Jesus. Você tem sido abençoado nesses dias? Você tem sido? Glória a Deus, dá um glória a Deus aí, né? Isso, como é bom saber que o Senhor ouve as nossas orações, que está atento ao nosso clamor, que está nos propondo um caminho de renovo todos os dias. Ah, como isso é maravilhoso, como é precioso nas nossas vidas. Pode acender aqui pra gente tudo. Queria chamar o pastor Cezinha aqui, que está acompanhando a pastora Sueli, né? Ele que veio para acompanhar a pastora Sueli, pastor Cezinha, e a gente quer recebê-lo com muita gratidão nessa hora, né? Estamos tão felizes de recebê-los aqui nessa casa, pela primeira de muitas vezes, que é bem perto, né? Bem perto, primeira de muitas vezes, e que o Senhor continue abençoando sua vida, ministério, né? Estamos com o coração disponível, Deus vai falar no nosso coração através de você. Estende suas mãos para cá, vamos orar mais uma vez. Obrigado, Jesus, obrigado porque o Senhor tem feito algo tão especial. O Senhor tem movido com graça e generosidade, apesar de nós. E nessa hora nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença, para que o Senhor ministre os nossos corações conforme a proposta do Teu coração, ó Pai. Usa a vida do Teu Filho com graça e poder, para que seja um instrumento seu nas Suas mãos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pedir para o pastor ficar aqui um pouquinho. Vou pedir a pastora Carla que vem aqui também, por favor. Eu quero, antes de compartilhar a palavra com os irmãos, eu quero fazer algo aqui. Vem aqui, senhor. Eu quero orar com os pastores de vocês. Sabe, irmãos, desde que nós, como igreja, desde que nós nascemos como igreja lá em Laranjeiras do Sul, nós tivemos um cuidado, que foi o cuidado de nos colocar debaixo da autoridade. Jesus ensina isso, e a palavra de Deus deixa claro que ninguém tem autoridade se não está também debaixo de autoridade. Nós entendemos assim. Então, desde que nós nascemos como igreja, nós procuramos homens, mulheres de Deus para nos submeter, pessoas que pudessem nos confrontar, chamar nossa atenção, cuidar do nosso coração e também responder para a nossa igreja. E nós fizemos isso. Temos liderança sobre nós, recorremos a muitos pastores, e nós temos instituições que elas estão sobre nós, nos cobrindo lá em Laranjeiras. E eu fico muito feliz e honrado também, como Suelen falou, nós, além de sermos uma igreja local em Laranjeiras do Sul, nós somos uma rede de igrejas. Hoje, dezenas de igrejas fazem parte junto conosco desse ministério, mais de 380 pastores e líderes estão junto conosco servindo. Nós nos denominamos como um grupo de amigos simples e apaixonados, buscando fazer a vontade do Senhor. E o pastor Marlon, a pastora Carla, eles nos procuraram para que essa casa, assim como eles, fizessem parte da Rede Zoe, estivessem debaixo dessa autoridade. Então, nós já fizemos isso entre nós, eles já sabem desse compromisso e dessa aliança. Na nossa igreja, eles já sabem de vocês. Quando nós dissemos que estávamos vindo para cá, eles também já sabiam do que se tratava. Na Rede Zoe, as pessoas já oram por vocês, sabem de uma casa, de uma igreja nesse lugar. Mas eu queria fazer isso publicamente, reafirmar nosso compromisso e a nossa aliança com essa igreja e com esses pastores. Nós não temos pretensão alguma administrativa. Todas as igrejas ligadas à Rede Zoe são autônomas, têm autonomia para tomar suas decisões.
Mas o que nós nos comprometemos é assim, o que nós dizemos é, vocês vão ter o nosso contato. E aí se você disser, olha, o pastor Marlon e a pastora Carla, eles estão passando do limite, então a gente vem aqui para tratar com eles. Nós não temos influência sobre a igreja, mas nós queremos cuidar do coração dos pastores de vocês, estar próximo deles e consequentemente servir essa casa, tá bom? Então vocês não estão desconectados, vocês não estão soltos. Isso é muito importante. No reino de Deus, quem está solto está se perdendo. No reino de Deus, quem está sozinho, isolado, está caminhando para a queda. E é por isso que nós nos submetemos uns aos outros. Eles também nos abençoam, assim como a gente se coloca nesse lugar para servi-los também. Amém, irmãos? Eu queria que isso ficasse claro a toda essa casa. Nós, lá em Laranjeiras do Sul, queremos dizer, vocês têm um lugar lá em Laranjeiras do Sul, em toda a Rede Zoe, espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Vocês têm irmãos, então vocês não estão sozinhos, não estão isolados e podem recorrer a nós a qualquer momento. Sempre que alguma situação acontece em uma dessas igrejas, tem um irmão me ligando, tem alguém me procurando, e a gente corre para fazer o que a gente pode fazer. Amém, irmãos? A gente queria orar, selando esse momento aqui também, sobre os pastores de vocês. Pai, nós te agradecemos pela vida do pastor Marlon, pela vida da pastora Carla, sua família e sobre essa casa. Nós te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que isso tudo é obra tua, é projeto teu que nasceu primeiro no seu coração. E nós, ó Deus, eu e Sueli aqui, debaixo dessa missão e desse encargo que o Senhor nos dá, nós queremos, ó Deus, reafirmar o nosso compromisso e a nossa aliança, primeiro com o Senhor, segundo com o reino do Senhor, e terceiro agora com essa igreja, com esse povo que está aqui. Nós pedimos a Deus, sela essa aliança, assim como nós selamos na terra, que ela seja também selada no céu, e que esse relacionamento, ó Deus, seja para a glória, para a honra do nome do Senhor, que nós cresçamos mutuamente como igreja, como pessoas, como discípulos e ovelhas, e que o teu reino avance, ó Deus, através desse relacionamento. Nós abençoamos essa igreja, abençoamos essa família pastoral, abençoamos, ó Deus, o futuro dessa casa e aquilo que vai acontecer a partir desse momento. Nós declaramos bênçãos do Senhor sobre eles, quebramos toda palavra de maldição, toda palavra contrária, toda mentira ou sofisma, tudo aquilo que foi lançado, por qualquer que seja a voz, nós quebramos, rejeitamos a autoridade do nome de Jesus, como liderança, autoridade também nós rejeitamos e quebramos, e liberamos uma palavra de bênção, uma palavra de recomeço, uma palavra de renovo sobre essa família e essa casa. Declaramos, essa igreja, essa casa firmada na rocha, vai prosperar, vai avançar, vai multiplicar, vai crescer, será uma referência, será uma grande influência relevante nesse lugar. E junto com os outros irmãos e as outras igrejas em Itaperuna, essa igreja somada aos outros irmãos evangélicos dessa igreja, nós ganharemos Itaperuna para o Senhor Jesus. É assim que nós cremos e oramos. Amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Muito bom, irmãos, que bom. Olha, se eu tivesse vindo, né, de lá até aqui, passado todo o perigo que eu passei andando com o Maxwell, obrigado. Se a gente tivesse vindo aqui só para isso, só para ouvir essa palavra da Sueli e para fazer essa oração, eu já estaria muito satisfeito, porque eu sei o que é, né? A gente recomeçar um projeto e fazer isso junto com outros irmãos. Eu sei que é isso, e eu creio que é um novo tempo para essa casa e para essa igreja. Amém, irmãos? Glória a Deus. Bom, Sueli já me abençoou tanto com essa palavra. Eu amo ouvir Sueli ministrar, mas essa é uma palavra que flui assim de dentro dela. É mais do que uma mensagem, um espírito que Sueli carrega. E Sueli é realmente uma mulher imparável,
Ela está agora com esse projeto, inclusive, das mulheres imparáveis. E eu amo ouvir Jesus através da vida dela. Eu quero continuar um pouco falar sobre isso. Eu quero repartir com os irmãos uma mensagem que eu entendi no meu coração desde o momento em que nós combinamos de estar aqui. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor. Gênesis capítulo 28. Eu quero que você perceba algumas coisas em alguns textos da Bíblia. E depois nós vamos conversar sobre eles, mas Gênesis capítulo 28. Repare, capítulo 28, a partir do verso 10. Perceba que esse é o primeiro momento. Repita comigo, primeiro momento que Deus fala com Jacó. Você não vai encontrar Deus falando com Jacó antes disso. Essa é a primeira vez. Isso é muito legal. É muito importante para a nossa mensagem aqui que você entenda que essa é a primeira vez. Então, diz assim, ó, eu vou ler um pouquinho, mas só para você entender, você conhece a história. É quando ele enxerga aquela escada, é quando ele vê toda aquela coisa acontecendo. Jacó partiu de Berseba, foi para Harã, chegou a determinado lugar, parou para pernoitar, pois o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras ali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E ali ele teve um sonho, no qual ele viu uma escada apoiada na terra, o seu topo que alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse. Então, nessa hora, Jacó vai ouvir a voz de Deus pela primeira vez. Ele está vendo uma escada, ele está tendo um sonho maravilhoso, anjos, um mover sobrenatural. Mas a Bíblia diz que agora Deus falou com ele. E Deus fala com ele aqui. E Deus fala coisas com ele assim que são para a vida toda dele. Isso é muito legal. É a primeira vez que Deus fala. E o que Deus está falando ali vai perdurar por toda a vida de Jacó agora. Então, se você vir aí as páginas da sua Bíblia um pouquinho para frente, lá no capítulo 35, veja só. Do 28 até o 35, Jacó agora se casa, Jacó agora sofre, Jacó tem filhos, Jacó foge. E agora no 35, irmãos, veja só, lá no 28 ele ouve Deus, Deus fala com ele, seu coração se enche, ele chama aquele lugar de Betel, ele fala, Deus estava aqui, eu nem percebi. Mas agora no 35, o que aconteceu? Jacó já deu uma desviada, ele e sua família estão longe, a ponto de que os seus filhos agora estão carregando outros deuses. É muito interessante o texto. E agora no capítulo 35, verso 1 diz assim: Deus disse a Jacó, volte para Betel. Diga comigo, volte para Betel. Fala para quem está do seu lado, volte para o início. Preste atenção, ele está dizendo que você tem que voltar para Betel. Você foi muito longe daquilo que era a sua origem. Você foi muito longe daquilo que eu marquei no seu coração no começo. E agora eu quero que você volte para esse lugar. Em outras palavras, Apocalipse no capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. O que o Senhor está falando aqui com essa igreja, a igreja de Éfeso, é a mesma coisa que ele falou com Jacó, mas em outras palavras, capítulo 2, verso 4, ele diz assim: contra você, porém, eu tenho isso, que você abandonou o seu primeiro amor. E ele diz assim: lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que você praticava lá no início. O Senhor está falando com essa igreja, olha, você foi longe demais do seu primeiro amor, do seu início, e agora eu quero que você volte, se arrependa, porque ir para longe do primeiro amor é pecado. Eu quero que você volte e volte lá para o começo. Amém, irmãos? Até aqui? Põe a mão no seu coração assim, ó. Feche os seus olhos, faz uma oração aí com o Senhor. Fale com Ele: Senhor, eu vim aqui para ouvir o Senhor mesmo. Eu não estou aqui numa conferência para ouvir um pastor, um líder. Eu estou aqui porque eu quero ouvir a sua voz. A voz que coloca ordem no caos. A voz criativa do Senhor, que criou o universo. A voz que pode
fazer qualquer coisa. Eu sei que uma palavra sua hoje pode mudar a minha história para sempre. Eu quero entender a sua voz, discerni-la e aplicar isso na minha vida hoje, porque eu quero experimentar um novo tempo na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema dessa conferência chamou muito a minha atenção, viu, pastor Marlon? Pastora Carla, chamou muito a minha atenção. Renovo. Que tema lindo. Que tema poderoso, irmãos, vocês têm aqui. Eu creio que não é só um tema, mas é uma palavra profética sendo liberada sobre essa casa. Esse é um tempo de renovo. Quantos querem viver algo novo sobre a sua vida? Quantos querem sair daqui renovados na sua vida? Amém? Eu tenho certeza que todos nós queremos. Não há dúvidas de que Deus está fazendo algo novo aqui esses dias. Não há dúvidas de que o Senhor está renovando as nossas vidas aqui nesses dias. Agora, a minha pergunta é: o que seria isso na prática? O que na prática seria sair daqui renovado, receber um renovo? O renovo é o próprio Cristo. Mas na prática, o que isso serve para a minha vida? Sabe que nós estamos no ano de avivamento. 2024, Deus falou conosco, falou: esse é um ano de avivamento, eu vou avivá-los, vocês vão experimentar coisas maravilhosas. E um texto que Deus trouxe para o meu coração, para o nosso coração, sobre avivamento, e o tema que tem nos dirigido esses tempos é o texto de Abacuque. Abacuque está dizendo: ó Senhor, eu ouvi falar das tuas obras, eu ouvi histórias sobre o Senhor assim maravilhosas, e ele diz: nesse tempo de tanta luta e tanta angústia, ele diz: faz de novo aquilo que o Senhor já fez lá no passado. E algo interessante sobre esse texto, irmãos, é que Abacuque está pedindo a Deus algo novo. Mas a pergunta é: como vai ser esse novo? Por quê? Ele diz assim: eu ouvi falar do que o Senhor fez lá atrás, eu ouvi falar dos seus feitos, da sua história, e eu estava ilhado. Ou seja, ele está olhando para o passado, sim ou não? Eu estou ouvindo. E ele diz: agora, nesse tempo, nessa estação de tanta luta, ele fala: faz de novo. A minha pergunta é: ele está pedindo para Deus fazer algo que ele nunca fez? Ele está pedindo para Deus fazer algo que ele já fez, só que nesse tempo? Ele está pedindo algo totalmente novo? Ou ele está pedindo algo novo de novo? Essa é a pergunta. Quando você olha para o texto, você fica na dúvida. Que Abacuque fala: um dia o Senhor já fez, eu li, eu ouvi falar, eu sei quem é o Senhor. Quantos aqui podem dizer: eu já experimentei coisas poderosas de Deus na minha vida lá atrás? Levanta a mão. Tem vezes que a gente olha para algumas coisas. A pastora Carla hoje falou: eu estava me lembrando de encontros, eu estava me lembrando de vezes. A minha pergunta é: nós não podemos mais olhar para isso? Abacuque diz: eu estou lembrando, e eu estou dizendo: faz de novo, faz de novo. Irmãos, avivamento é exatamente isso. É um olhar para os três momentos. Eu olho para trás, eu sei que ele já fez. Eu olho para hoje, eu sei que essa realidade pode ser completamente mudada. Eu olho para o futuro e eu sei que lá está algo ainda melhor do que eu já estou vivendo aqui. Isso é avivamento. Então, quando a gente fala de renovo, nós temos que pensar em renovo de um jeito muito peculiar. Sabe que a palavra renovo, sempre que você coloca um re na frente de uma palavra do português, você está falando novamente. Recomeço, renovar, restaurar. Então sempre que você coloca aqui, irmão, você está falando: eu quero algo novo, só que de novo. Você entende isso? É muito sério. E eu quero que você entenda essa parte para a gente continuar a mensagem. Quando a Bíblia fala sobre novo, algo novo, existem duas palavras, guarda isso, duas palavras para novo na Bíblia, no grego, duas. Uma palavra para novo na Bíblia é a palavra neo. Todos nós conhecemos essa palavra, é o neo. Então, quando a Bíblia fala sobre o novo, o neo é o novo inaugurado, ou seja, ninguém nunca viu. É o novo que você nunca viu, é o novo que está surgindo assim, ó, pá, nasceu, é aquilo que é a novidade. Só que o interessante, pastora Carla, é que a Bíblia poucas vezes usa a palavra neo. Sempre que a Bíblia fala de novidade, ou quando ela usa a palavra renovar, ela não está usando a palavra neo.
Ela não está dizendo, eu vou fazer algo inédito, porque há uma segunda palavra. A primeira palavra qual que é mesmo? A palavra neo. Mas a segunda palavra para novo na Bíblia é a palavra kainos. E eu acredito que é sobre isso que se trata essa conferência. Porque a palavra kainos, ela fala de algo novo, reformado. Ela fala de algo novo, renovado. Olha só que interessante. Então, quando Jesus diz assim, não se põe vinho novo em odres velhos, ele usa a palavra neo, vinho novo, ou seja, é um vinho que nunca foi servido, ok, neo. Mas quando a Bíblia fala de nós, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, fala assim, porque ele nos fez uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Ele não usa a palavra neo, ele está usando a palavra kainos. Ele está dizendo que eu vou fazer na sua vida é pegar aquilo que você já tem, e eu vou trabalhar isso, e você vai encontrar isso agora renovado, como se fosse novo, mas é aquilo que você já tem, trabalhado pelo Espírito Santo. Isso é renovo. É isso que vai acontecer com você, é isso que está acontecendo com essa igreja. Não é algo totalmente novo, não é algo que vocês nunca viram. O que o Senhor está dizendo é, eu vou trabalhar em questões, em áreas da sua vida, naquilo que vocês já têm na mão, e eu vou entregar algo restaurado, renovado, reformado. Você toma posse dessa palavra? Isso é o renovo. Agora, sabe, irmãos, existe uma história que eu quero te contar, porque sabe que a gente tem vontade às vezes? A gente tem vontade assim, de repente, quando a gente fala de começar tudo de novo, a gente tem vontade assim, tá, é tudo novo, então eu vou casar de novo, eu vou mudar de igreja, eu vou mudar de cidade, e aí vai ser novo. Não vai ser, não vai ser. Quando a Bíblia está falando do novo, ele está dizendo, eu vou pegar o que você já tem, e eu vou te surpreender, você nem vai entender. Você vai surpreender. É o mesmo casamento, só que vai passar por um kainos. É a mesma célula, só que vai passar por um kainos. É a mesma igreja, só que de repente você vai falar, uau, estava aqui o tempo todo. Tem uma história que eu quero que você preste atenção. Eu aprendi essa história, ela me chamou muita atenção. É a história de um homem chamado Ali Hafed. Já ouviram essa história? É a história de um homem chamado Ali Hafed. Esse cara morava na Índia. Essa é uma história verdadeira, escute isso, é uma história verdadeira. Esse homem morava na Índia e ele vivia num sítiozinho muito simples, uma roça. Ele tinha ali uns animaizinhos, um equipamento simples, e vivia ali. E esse homem trabalhando com muita luta, uma vida muito humilde. Está escrito isso em um livro, uma história verdadeira. E ele queria muito ter recurso, mas ele não tinha. Um dia, um homem passou pelas terras, e aquele homem passou e foi conversar com ele, pediu para dormir na casa dele, ele permitiu que ele dormisse, e aquele homem então contou para ele uma história, e falou para ele, olha, eu estou aqui na sua casa, eu estou vendo o senhor assim com tanta simplicidade, tanta humildade, e eu percebi que o senhor é um cara bom. Deixa eu te dizer, lá na África do Sul, de onde eu venho, existe um lugar chamado Vale da Lua, é um vale, fica entre duas montanhas, se chama Vale da Lua. Naquele lugar, homens estão encontrando diamantes do tamanho de uma mão. Se o senhor pudesse estar lá, o senhor encontraria um diamante daquele, e o senhor ia ter a sua vida completamente transformada. O senhor ia ficar muito rico, a sua vida ia ser maravilhosa. Ali Hafed ouviu aquela história, e aquilo entrou no coração dele. Ele não ficou mais pobre, mas ele se sentia cada dia mais pobre depois que ele soube dessa história. O homem foi embora, e diz a história que Ali Hafed vendeu tudo que tinha, pegou o dinheiro, colocou num saco, pegou a sua família, colocou num lugar provisório e falou, eu vou embora, eu vou para a África do Sul, eu vou encontrar o Vale da Lua, e eu vou ficar rico, e quando eu voltar, nós seremos uma família rica, nós seremos tratados como reis, logo eu volto. Despediu da família e foi embora. A história diz que ele encontrou o Vale da Lua, e ele trabalhou naquele lugar procurando diamantes. Diz a história que ele gastou todo o seu tempo,
todo o seu recurso, toda a sua força, e ele nunca encontrou nenhum diamante. Então um dia, já frustrado porque estava longe da família todo esse tempo, ele resolve voltar para casa. No meio do caminho, ele fica muito chateado, escreve uma carta para sua família. A carta ele diz: diamantes não existem, mentiram para nós. Ele envia a carta e ele se joga num precipício. Ali Hafed tira sua própria vida. Essa é a história de Ali Hafed. Mas a história começa a ficar boa agora. Por quê? O homem que comprou as terras de Ali Hafed estava ali trabalhando. Mesma terra, mesmos animaizinhos, o mesmo arado, e ele está trabalhando. E aquele homem encontra pedras duras ali, ele arranca e vai formando montões de pedras para ele poder trabalhar. Um dia ele encontra uma pedra bonita, leva para casa, coloca em cima da lareira, deixa lá. Um pastor novo se muda para a região. O pastor vai visitar esse irmão, fala: tudo bem? E ele visita ele. Que pedra é essa? Ele falou: não sei, achei essa pedra nas minhas terras. E aquele homem, aquele pastor, pega aquela pedra, percebe que há algo especial na pedra e fala: eu posso levar para uma análise? E ele levou aquela pedra para uma análise. Quando ele voltou, ele disse: meu irmão, essa pedra é um diamante que você tem na sua terra. Irmãos, naquela terra que Ali Hafed desprezou, porque ele não encontrou nada, aquela terra que ele foi embora e deixou ali, aquela se tornou a mina mais produtiva de diamante do mundo inteiro. Essa história é verdadeira. Chamada Minas de Golconda, fica no interior da Índia. Um único diamante desse lugar foi vendido por 71 milhões de dólares. Faz a conta aí. Aquele homem estava pisando em tesouros, mas ele não conseguia enxergar aquele tesouro, porque ele achava que para ele viver algo poderoso ele tinha que ir embora, ele tinha que ir para um outro lugar. Irmãos, o poder do renovo está em olhar para o mesmo lugar e enxergar as riquezas que Deus já colocou na nossa mão. O poder do renovo está em olhar de novo para aquilo que Deus já pôs em nossas mãos. Nós não precisamos sair por aí procurando coisas novas. Já está com você. Ele já colocou em nós. Esse é o poder do Kainós. Já está comigo. O desafio é olhar e enxergar as preciosidades que o Senhor colocou. Será mais fácil enxergar isso lá na outra igreja. Será mais fácil enxergar isso lá na outra família, lá no outro ministério. O desafio é olhar para aquilo que Deus colocou na minha mão. E hoje eu venho aqui te dizer: o Senhor está nos chamando como igreja para olhar de novo. Olhe para quem está do seu lado e diga: olha de novo. Olha de novo. Esse é o verdadeiro renovo. Olha de novo para o ministério. Olha de novo para a sua casa. Olha de novo. Isso é o grande renovo. É olhar para as coisas que eu já considerei desprezadas e perceber que elas têm valor. Esse é o verdadeiro renovo. É a partir daí que surge a renovação na nossa vida. Ali Hafed não conseguiu fazer isso e desperdiçou. Você lembra quando o moço de Elias sobe na montanha e ele fala: eu não vi nada. E ele fala: olha de novo. Ele fala: olha outra vez. Eu quero insistir com você aqui hoje. Quero insistir com essa igreja e dizer: se nós tivermos um olhar novamente para as mesmas coisas, em algum momento a abundante chuva é liberada sobre nós. Que o Senhor já liberou uma palavra sobre essa casa. Amém, irmão? Você consegue entender isso? Esse é o grande renovo. Não é algo que será inaugurado, é algo que o Senhor já pôs em nossas mãos, e é algo que agora Ele quer nos fazer lembrar. Agora, algo interessante, irmãos, sobre quando o Senhor nos chama a olhar de novo. Algo interessante é que o Senhor tem nos lembrado. Lá em Laranjeiras do Sul a gente tem trabalhado isso muito com o nosso povo, sobre olhar de novo para as mesmas coisas e encontrar valores que nós não tínhamos percebido ainda. E o Senhor tem falado muito conosco sobre olhar de novo para as coisas do início. Olha que interessante. Olhar de novo para as coisas lá do começo. E essas coisas podem verdadeiramente mudar a nossa história. Você sabia que a sua lembrança mais antiga
Existe uma linha da psicologia que acredita nisso. A sua lembrança mais antiga é aquilo que mais exerce influência sobre a sua vida agora. Você tem alguma lembrança assim de você bebezinho? Você lembra de alguma coisa? Qual é a lembrança mais antiga que você tem de você mesmo? Lembra aí. Qual idade você tinha? 2 aninhos, 3 aninhos? Os psicólogos acreditam que essa sua lembrança, a sua memória mais antiga, é a memória que mais gera influência sobre a sua vida. Sabe que às vezes a gente despreza isso? Lucas, quando precisou passar por essas cirurgias, Suelen, nesse período, né, a gente ficava muito em hospital e UTI. Suelen então criou uma música e ela cantava com o Lucas ali no hospital para que ele se acalmasse, né, e ele dormisse ali. Suelen cantava aquela música, Suelen cantou tantas vezes aquela música, todo mundo decorou, eu, as enfermeiras, todo mundo. E o Lucas tinha meses. Primeira cirurgia ele tinha 2 meses. Veja só, 2 meses. E Suelen está cantando aquela musiquinha para o Lucas. Irmãos, agora, pouco tempo atrás, Suelen começou a cantar essa música lá em casa. O Lucas começou a chorar, porque ele tinha lembrança de um tempo que foi difícil na vida dele. Você entende isso? Essas memórias antigas, elas geram uma grande influência na nossa vida. O Senhor te marcou lá no começo com algumas coisas, e hoje eu quero te convidar a voltar e olhar para elas lá no começo. Alguns dias eu soube de uma cena e eu quero tentar ilustrar ela aqui para você, para a gente poder trabalhar isso. Você sabia que ali em Minas Gerais, quem aqui é de Minas? Deixa eu ver, tem mineiro aqui? Os mineiros estão aqui. Tem mineiro, né? Mineiro é povo bom, melhor comida do mundo que tem está lá, né? Mas os mineiros, nos anos de 1700 mais ou menos, ali em Ouro Preto, Mariana, ali naquela região, 1700 mais ou menos, para os irmãos terem uma ideia, daquela região saiu tanto ouro para o mundo, que 50% de todo o ouro do mundo saía de Ouro Preto, Mariana. Sabia disso? 50%. Eu vi outro dia um pastor contando uma história que me marcou demais. Por quê? Os portugueses vieram, exploraram, tiraram aquele ouro daquele lugar. E aquilo dava muito ouro. Quando as minas pararam de dar ouro em cima, eles começaram a cavar túneis. E cavaram túneis profundos. Se você procurar no Google, você vai encontrar Mariana e Ouro Preto, você vai encontrar assim túneis intermináveis que eles iam cavando. Só que quando eles cavavam os túneis, à medida que eles cavavam, enchia aquilo de água. Então eles tinham que bombear a água para fora para poder retirar dali o ouro, e isso ia acontecendo. Só que 1960, mais ou menos, parou de produzir ouro. Então eles largaram aqueles túneis lá e aquilo encheu de água. E se você entra na internet, você vai encontrar assim, naquela região, túneis, tem túneis de mais de 30 quilômetros por baixo da terra. Você pode passear por lá, é lindo. Lá em Mariana você encontra isso. E aí, como as águas são extremamente cristalinas, aquele lugar se tornou um dos melhores lugares do mundo para a prática do mergulho. E as pessoas então mergulham lá, e elas começaram a mergulhar, porque aquilo é muito cristalino, e elas mergulham, e só que aconteceu um problema. 30 quilômetros de túnel, e as pessoas iam mergulhando, na hora de voltar aquilo é um labirinto. Então muita gente começou a morrer naqueles túneis, porque elas não sabiam mais voltar, elas iam e não conseguiam voltar. Então eles criaram uma regra, eu vou usar uma ilustração aqui para você entender. E a regra é a seguinte, olha aqui para mim. A regra era assim: toda vez que você fosse mergulhar, você tinha que, do ponto de saída, diga comigo, ponto de saída, nós estamos falando do seu primeiro lugar, o lugar de onde você sai. Então, do lugar onde você sai, toda vez que alguém fosse mergulhar, para que ninguém mais morresse, você tinha agora que amarrar uma corda, e você prendia isso na sua roupa,
E aí agora você podia explorar todos aqueles túneis. Você podia avançar nele, mergulhando, e a hora que você percebesse, está acabando meu oxigênio, eu preciso voltar. Então facilmente você voltaria para um lugar de salvação, porque você não tinha perdido de vista o seu ponto de saída. Quem está entendendo aqui, diga amém. Então a vida daqueles mergulhadores, exploradores, dependia de uma marca na vida deles que apontasse para o início. Toda vez que a gente perde de vista o ponto de saída, o início, aquilo que Deus nos marcou lá no começo, a chance da gente se perder no ministério, na vida, é enorme. Então o desafio de todo crente é o de olhar de novo para coisas do começo, retomar essas coisas, e então a nossa vida vai continuar sendo uma vida de bênção e uma vida de fidelidade ao Senhor. É mais ou menos isso que o Senhor está falando para Jacó. Ele fala: Jacó, você me ouviu lá em Gênesis 28. Você se lembra, irmãos? Gênesis 28 é a primeira vez que Deus fala com Jacó, sim ou não? E ele fala, ele diz: gente, eu vou fazer um altar aqui, isso aqui é Betel, esse é o lugar de Deus. E ele faz, e sai Jacó. Eu me lembro do dia da minha conversão. Você se lembra do dia da sua conversão? Você se lembra a música que tocava no dia da sua conversão? Você lembra do dia do seu batismo? Você lembra, irmãos, quando você se apaixonou por Jesus? Irmãos, se você conseguir continuar lembrando disso, eu garanto a você que você nunca vai se perder. Você lembra o dia que você foi chamado para o ministério? Você lembra quando você falou para ele: eu vou largar tudo, eu vou te servir? Você lembra, irmãos, quando você falou: você é do Senhor? É o que aconteceu com Jacó. Sabe o que acontece pelo caminho, irmãos? O que acontece é que são muitos labirintos na vida, sim ou não? Quem aqui já se viu no labirinto e fala: eu nunca imaginei que isso podia acontecer comigo. Eu não imaginei que essa pessoa me traía. Eu não imaginei que essa dor ia vir sobre mim. Eu não imaginei que essa pessoa ia morrer. Eu não podia imaginar. O que acontece conosco é o que aconteceu com Jacó. Pelo caminho, ele soltou a corda. Ele esqueceu de Betel. Ele esqueceu de onde ele saiu. Ele esqueceu das palavras de Deus para a vida dele. Guarde isso. As palavras de Deus para nós não vão mudar. Ele mesmo disse isso. Aquilo que ele te marcou lá no começo continua valendo. E está lá Jacó pelo caminho. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Em algum momento ele soltou essa corda. Quando você encontra Jacó em Gênesis capítulo 35, sua família está desviada, a sua filha foi abusada, os seus filhos mataram todo um grupo, e ele está assim dizendo: e agora? Deus fala com ele: sabe, só tem um caminho para você. Sabe qual é o caminho para você? Para você experimentar um renovo. O renovo é: olha de novo para aquilo que eu já fiz na sua vida. Esse é o renovo. Éfeso, igreja de Éfeso, entenda, eu não tenho problema, vocês não têm uma questão moral, é o que o Senhor está falando com a igreja de Éfeso. Não, vocês são uma boa igreja, vocês fazem célula, conferência, está tudo bem, mas vocês perderam a corda. É isso que ele está dizendo para a igreja de Éfeso: eu não tenho um problema com vocês, com a estrutura, nada, está tudo bem, vocês fazem o que tem que ser feito. Só que sabe, vocês esqueceram de algumas coisas que eu plantei em você lá no começo. Você associou isso com instituição, com gente, mas não é sobre eu e você, é o que o Senhor está dizendo para nós. Sempre foi sobre nós dois, sempre foi sobre um relacionamento com Deus, sempre foi. Só que a gente perde a corda, porque nos feriram, porque nos atacaram, porque alguma coisa aconteceu pelo caminho, é tanta correria, eu perco a corda. Irmãos, mergulhadores profissionais morreram, se perderam no caminho, pastores profissionais se perderam no caminho, líderes poderosos, muito melhores do que nós, se perderam no caminho, porque eles soltaram a corda. O Senhor está dizendo: tem um jeito de você ser renovado, de você não se perder, e o jeito é: olha de novo para aquilo que eu já fiz na sua vida. Esse é o verdadeiro renovo. Eu não vou te dar algo inédito, eu vou fazer naquilo que você já tem, é naquilo que eu já te dei. É interessante, irmãos, eu
Algum tempo eu tive uma experiência com Deus. Eu estava orando e eu estava numa fase assim difícil. E eu estava orando e de repente eu tive uma visão de Deus. Normalmente as minhas visões são simples, mas nesse dia foi uma visão diferente, pastor. Era uma visão do alto. Sabe como se gravada num drone? E a visão vinha do alto. E eu fiquei olhando aquela cena. E sabe quando a imagem vai aproximando e tinha ali um sítio. E naquele sítio tinha um lago. E a imagem foi descendo, era bonita a imagem. E eu fiquei olhando, era uma visão que eu estava tendo ali em oração. A imagem foi descendo. E de repente eu vi um menino que corria em torno do lago. E ele corria e gritava. E ele chorava. E quando a imagem aproximou mais, era eu. Era eu ali correndo. E eu me lembrei desse dia. Irmãos, eu tinha 17 anos. E eu não sei quantos aqui gostavam de ouvir David Keelan. Eu sempre fui fã de David Keelan. E eu me lembro que eu comprei um CD preto do David Keelan, duplo, Som da Chuva 2. Só raiz, sabe o que é isso? Só que eu não tinha toca CD, Alex. Aí eu gravei numa fita lá do A, lá do B. E eu tinha um Passat tão velho. Coloquei no meu Passat aquela fita e falei para os meus pais: eu vou desaparecer por 3 dias. E eu fui para uma chácara, no sítio de um irmão. E eu fiquei lá 3 dias. Liguei aquele som no máximo. Eu dormia no capô do Passat. Eu chorava ali. E foi o dia do meu chamado. E eu me lembro da cena de noite, quando Deus falou: eu vou preparar os seus pés, você vai correr pelas nações. Eu tinha 17 anos. A hora que ele falou isso, eu desci do carro e eu comecei a correr em torno do lago. E eu gritava: eu vou para onde o Senhor me mandar, eu vou pelo lugar por onde o Senhor me mandar. E agora Deus está me lembrando desse dia. E ele disse: eu tenho saudade desse menino. É desse coração que eu estou falando, Cezinho. Porque agora você já está nas conferências, agora você já está viajando, e agora você está fazendo tantas coisas. Pega a sua corda de novo. Pega a sua corda. Sabe, irmãos, Deus não me deu uma igreja nova, Deus não me deu uma vida nova. O que Ele fez foi renovar aquilo que eu já carregava. Ele só me disse: eu quero que você volte ao início, volta para o começo. Irmãos, você lembra mesmo? O dia que Jesus falou com você a primeira vez, o dia que você entregou a vida a Cristo no altar. A nossa vida com Deus depende dessa lembrança o tempo todo, porque sempre foi sobre nós e Ele, sempre foi sobre isso. Se você largar essa corda, então você terá jogado toda a sua vida fora. E é por isso que ele diz: ei, igreja de Éfeso, volte ao primeiro amor, pegue a corda de novo. Eu quero trazer aquele coração de volta para o lugar. Te feriram, te machucaram, você desanimou e a vida aconteceu tantas coisas, mas Ele está dizendo: eu não desisti de você, eu quero que você pegue a corda. Chegou o dia do seu renovo. Você vai olhar de novo para coisas velhas, e eu vou fazer de novo aquilo que eu prometi a você que eu faria. Quem está entendendo, diga amém. Agora, eu pensei em anotar aqui algumas coisas que eu acredito que, de repente, são coisas que o Senhor quer que a gente olhe de novo, como no início. E eu quero te ajudar aqui a olhar para algumas coisas que a gente precisa voltar lá no começo, para viver um verdadeiro renovo na nossa vida. Então, se você quer viver um verdadeiro renovo na sua vida, em primeiro lugar, nós temos que voltar ao início. Sobre o que? Primeiro, nós precisamos voltar ao primeiro amor, precisamos voltar ao início e nos lembrar, em primeiro lugar, que o nosso chamado é um chamado para Ele mesmo. Nunca se esqueça disso, irmãos. Você pode viver servindo em qualquer ministério, você pode fazer célula, você pode plantar igreja, você pode fazer o que for. Não se esqueça, o seu chamado é um chamado para a intimidade e a profundidade com Deus. Esse é o nosso primeiro chamado. A gente começa a fazer tanta coisa, irmãos, na correria, no dia a dia, não é verdade? E a gente se esquece
que o nosso chamado sempre foi um chamado para Ele mesmo. Você lembra que Jesus, antes de enviar os seus discípulos, a Bíblia diz, chamou os que Ele quis para Ele. Esse é sempre o nosso primeiro chamado. Não se esqueça, você não tem um chamado primeiro para a igreja, você não tem um chamado primeiro para a sua família, você não tem um chamado primeiro para os seus filhos, você não tem um chamado primeiro para trabalhar. Primeiro, o nosso chamado é para um relacionamento profundo com Ele. Se nós perdemos isso, então está na hora de pegar a corda e voltar no início. Você lembra quando você converteu? Você lembra lá no início que tudo que você mais queria é pegar a sua Bíblia, ir para o quarto secreto e ficar com Ele? Você lembra? Sabe o que vai acontecendo com a gente? A gente vai criando assim tanta pressa. Já percebeu como a gente está tão apressado das coisas? É tanta pressa, irmãos, a gente tem que fazer as coisas correndo, e aí não dá mais tempo de separar aquele momento para vir para a sala de oração e gastar horas ali, porque eu tenho mais o que fazer. Não, nada será mais importante do que gastar horas aqui dentro, do que gastar tempo a sós com o Senhor. Esse é o nosso verdadeiro chamado. Eu estava lendo esses tempos quando aquela ama de Mefibosete, sabe Mefibosete? A Bíblia fala que ela, aquela mulher, em sua pressa, derrubou Mefibosete, quebrou as pernas do menino, e aquele menino que era um príncipe agora não pode caminhar mais. Quantos são os pais aqui? Deixa eu ver os pais. Deixa eu te dizer uma coisa, você que é pai, mãe, você que é pastor, escute isso. A sua pressa vai impedir que a próxima geração caminhe. A próxima geração não podia caminhar porque alguém com pressa derrubou a geração anterior. Derrubou aquele menino e agora ele com as pernas quebradas não pôde caminhar nunca mais. Nós vamos ter que desligar o celular. Nós vamos ter, irmãos, que colocar como prioridade isso na nossa vida. O nosso primeiro chamado é um chamado para o próprio Senhor. Você está entendendo isso? Quando Deus começou a falar comigo sobre voltar ao primeiro amor, voltar ao início, sobre olhar de novo para as mesmas coisas e ter uma nova perspectiva, Ele falou comigo: antigamente você tinha mais tempo para mim, agora a sua agenda está cheia, é agora que você tinha que ter mais tempo ainda para mim, mas agora você anda muito corrido, muito atarefado. Não se esqueça disso. O seu primeiro chamado é um chamado para Ele. Pegue a sua corda, fala para quem está do seu lado, pega a sua corda aí e volta para o início. Volta para uma vida de paixão com o Senhor. Amém? Em segundo lugar, nós temos que voltar ao início. E voltar ao início, irmãos, talvez nos leve a um lugar de santidade radical. Diga comigo, santidade radical. Eu acho interessante, irmãos, porque todos nós no início somos assim, tão radicais com tanta coisa, não é verdade? Você já foi mais radical do que você é hoje? Um rapaz da nossa igreja que converteu, e ele disse que não ia jogar mais futebol, porque a bola era a cabeça do capeta. Mas então, vamos descer a bicuda nela, né? O cigarro era a chupeta de Satanás. Ele estava assim, sabe, naquela fase radical. E a gente, irmãos, precisa talvez voltar para esse lugar de santidade radical. O problema, irmãos, é que o que a gente tem visto hoje são tantos escândalos, porque alguns líderes, alguns pastores, alguns cristãos simplesmente soltaram a corda da santidade radical. Em algum momento, um grupo entendeu que a Bíblia foi relativizada. Em algum momento, um grupo entendeu que agora Deus não é tão santo assim mais, que Ele vai aceitar algumas coisas. Sinto muito dizer para esse grupo, Deus não muda, Ele não vai aceitar nada. Sabe, irmãos, o problema hoje é que a gente vai abrindo assim, pequenas concessões, e coisas que lá no início eu não aceitava na minha vida. Eu não aceito que faça isso, eu não aceito que você toque nisso, e de repente a gente acha assim, bom, acho que dá para a gente mexer com isso aí agora. Você sabe que Judas nunca traiu Jesus por 30 moedas de prata. Nunca isso aconteceu. Na verdade, irmãos, você vai encontrar um texto falando que Judas roubava da bolsa. Essa palavra está no gerúndio. Era um movimento constante de Judas, roubando. Ele roubava constantemente da bolsa. Eu imagino Judas, ele estava carregando a bolsa de dinheiro,
Então, de vez em quando ele ia lá, pegava uma moedinha, ninguém percebeu, né? Ninguém percebeu, ele pegava e ninguém viu. E parece que aquilo era certo, porque parece hoje, irmãos, que se não for descoberto, parece que está tudo bem. As pessoas hoje só têm medo da exposição, elas não têm medo de errar. O problema é só não quero ser exposto. E Judas está lá todo dia pegando uma moedinha. Quando o diabo vem e oferta 30 para ele, ele cai de cabeça. Ninguém cai. Todo mundo que cai, na verdade, foi caindo. Essa que é a verdade. Nós vamos abrindo pequenas concessões, e de repente, quando a gente percebe, já está enfiado num buraco com Satanás. Pegar a corda de volta é dizer: eu vou voltar a um nível de santidade radical. Eu não vou negociar princípio algum. Eu estou catando a minha corda hoje. Esse é o verdadeiro renovo. Eu quero voltar ao nível de santidade que eu tinha lá no começo, quando eu não aceitava esse tipo de coisa. Sabe, irmão, Satanás tem sido tão astuto, tão astuto. Nós temos visto isso, nós temos tratado de casos difíceis. Pessoas que abriram uma pequena concessão. Foi uma mensagem na internet, foi uma conversa boba lá. As pessoas acham que pegar a moedinha não vai custar nada para elas. Não, mas eu acessei esse site e ninguém viu. Pegou a moedinha. Irmãos, uma hora a conta vai chegar. E hoje eu quero te convidar a pegar essa corda e voltar lá para o início, e voltar para um lugar de santidade radical na nossa vida. Lembrar de coisas que o Senhor falou para a gente lá no começo, no primeiro amor. A terceira coisa que talvez a gente precise se lembrar é de voltar a um chamado, e um chamado à simplicidade. Eu não sei se isso acontece aqui, pastor Marlon, mas parece assim que no começo está todo mundo muito simples. No começo, irmãos, é aquela humildade. No começo serve. Eu posso ficar em qualquer área da igreja, mas de repente parece que a gente vai andando pelos labirintos e a gente começa a se perder. A gente começa a soltar a corda e parece que o que é simples já não nos satisfaz mais. Parece que aquilo que é simples, eu já quero agora um cargo, eu agora quero um título, eu agora quero um lugar, eu agora quero uma cadeira especial na igreja. E não é assim que as coisas são. Paulo, ele fala assim: eu tenho medo que aconteça com vocês o que aconteceu com Eva, que enganada pela serpente, se afastou da simplicidade de Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. A simplicidade é uma das áreas que mais serão atacadas na vida de uma igreja. Voltar para o simples é um caminho de renovo. Voltar para a simplicidade, onde eu estava satisfeito em lavar um banheiro, satisfeito em passar um pano nas cadeiras, satisfeito em fazer qualquer coisa que fosse para Jesus, não importava onde. Irmãos, algum tempo aconteceu uma coisa comigo. Eu estava numa reunião, e eu estava numa reunião assim com pastores do Brasil todo, os pastores lá conhecidos, e eu estava naquela reunião, e tinha uma pessoa lá, e não foi ela que me fez mal, mas ela representava um grupo, e de repente um profeta naquele lugar, ele veio falar comigo e falou: Cezinha, aquela pessoa, ela representa o grupo. Eu falei: é verdade. E eu estava pensando assim, porque eles falaram coisas ruins de nós, e eu estava assim no auge do meu orgulho, manifestado em autopiedade. Já fez isso com você? Você já ficou com muita dó de você mesmo? Você já achou assim: eu não mereço isso? Isso nada mais é que uma grande manifestação de orgulho, e Deus resiste ao orgulhoso, cuidado. E aí eu estava ali: não, é verdade, eles fizeram mal para mim. E esse pastor veio falar comigo e falou: eu tenho uma ideia para nós resolver isso. Eu falei: que Deus humilhe ele publicamente. E ele falou: eu vou fazer uma coisa, eu vou preparar uma bacia de água, uma toalha, e eu já fui tirando o sapato. Eu falei: claro. Ele falou: e você vai lavar o pé desse pastor? Eu falei: meu Deus. Irmãos, eu percebi o meu orgulho, que o nível da minha vergonha revelava o nível do meu orgulho. E eu falei: cara, é sério? Ele falou: sim. Eu falei: vamos fazer numa salinha à parte. Ele falou: nós vamos fazer aqui. Irmão, tinha tanta câmera naquele lugar,
Uma hora eu estava ali lavando o pé daquele homem, veio um rapaz com uma câmera, filmou bem na minha cara, com a vergonha, eu falei, não, tira essa câmera daqui, rapaz. E eu lavei o pé daquela pessoa, e eu fiquei assim pensando, eu faria isso antigamente com a maior facilidade. Lá atrás, quando ninguém me conhecia, quando eu comecei, me pedissem, lava o pé do irmão, rapidinho eu lavava. Mas sabe o que aconteceu? Eu tinha perdido a corda, eu nem percebi. Eu fui soltando a corda da simplicidade, da humildade, eu não percebi. Quando ele me falou para lavar o pé do irmão, quando ele me pediu para fazer algo que eu considerava que não era para mim, eu percebi que eu tinha me afastado da simplicidade. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente nem percebe que eu já estou agora mais interessado nos títulos e nos cargos que pode ter dentro da igreja, do que de fato em me parecer com Jesus, que sempre foi muito simples. Jesus sempre foi simples, sim ou não? E a ordem dele é, sejam simples, como simples é a pomba. Não é assim que ele falou para nós? A gente precisa ser simples, nós temos que assumir. Interessante, irmãos, que quando ele nos mandou ser simples, como ele é, às vezes a gente assim confunde simplicidade com superficialidade. Por isso que muitas pessoas fogem desse lugar. O Senhor está nos dizendo, você pode ser simples e profundo, se você for parecido com Jesus. Sejam simples como a pomba. Diga para quem está dizendo, seja simples como a pomba. Simplicidade é marca de Jesus. Mas em quarto lugar, quando você volta lá para o início, deixa eu amarrar minha corda aqui de novo. Em quarto lugar, se você quer ser renovado, voltar para o começo, então volte a acreditar em pessoas, volte a investir em pessoas. Um ponto importante, irmãos, da pessoa renovada é que ela continua acreditando em pessoas, ainda que ela tenha sido muito machucada, ainda que ela tenha sido muito ferida, ainda que ela tenha sido muito frustrada. Se você de fato é alguém que está recebendo renovo de Deus, acredite em mim, você vai se apaixonar em investir em pessoas novamente. Jesus conversando com Pedro, ele falou, Pedro, você me ama? Eu te amo. É suficiente dizer que ama? Não é. Para você provar isso, você vai ter que apacentar as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Eu amo. É suficiente essa resposta? É suficiente erguer a mão no louvor? É suficiente dar o meu dízimo? Não é. Ele está dizendo, continue apacentando as minhas ovelhas. Eu ouvi outro dia de um pastor, achei muito legal, que ele dizia assim, nós, à medida que nós vamos investindo em gente, que gente fere gente, sim ou não? Quem aqui já foi machucado no ministério? Deixa eu ver. Servindo pessoas, atendendo gente. Olha, irmão, se você nunca se frustrou com o irmão, se você nunca foi ferido, se você nunca se frustrou assim no ministério, então você não sabe o que é ministério, porque isso acontece com a gente. De vez em quando, irmão, a gente toma umas cabeçadas com as ovelhas, isso acontece. E eu ouvi um pastor dizendo isso, e mexeu comigo, porque ele falou assim, um ministério, muitas vezes as pessoas, para se privar das dores, elas criam um ministério à prova de Judas. Eu quero ter discípulo, mas não quero ter Judas. Só que ele dizia assim, um ministério à prova de Judas também será um ministério à prova de João, de Lucas, de Mateus. O problema é que você não vai ter como escolher. Você vai ter que reunir as pessoas, investir nelas, e muitas vezes no meio terá alguém que vai te trair. Só que a conta é maravilhosa, porque é 11 para 1. A conta em Cristo nos revela é 11 para 1. De vez em quando alguém vai te frustrar, de vez em quando alguém vai te trair, mas a verdade é que vale muito a pena quando você olha um João se levantando, quando você olha um Pedro se levantando, quando você olha um Mateus se levantando, vale a pena. Se você quiser falar sobre isso, nós podemos falar a noite inteira, sobre frustrar, sobre dor, sobre perder pessoas, mas eu também posso te falar a noite inteira sobre gente maravilhosa que Deus aproximou de nós, discípulos que estão agora indo pelas nações. Eu continuo acreditando nas pessoas, eu continuo investindo em pessoas. Sabe que tem um texto da Bíblia que eu demorei a entender. Esse texto, eu termino com ele. Tem um texto da Bíblia, Juízes capítulo 20, verso 16.
Esse texto eu demorei a entender ele, irmãos, porque ele fala dos canhotos. Você já viu esse texto? Tá projetado? Dá para projetar aqui ele não? Juízes capítulo 20, verso 16. Dá uma olhadinha aí nesse texto aí. Ele diz assim, ó: entre todos esses soldados havia 700 canhotos. Digam-me, canhotos. Agora, ouça isso. Esses canhotos eram muito hábeis e cada um deles podia atirar com uma funda, uma pedra e um fio de cabelo sem errar. Agora escute isso. Tem algum canhoto aqui? Quem é canhoto de mão? Canhoto na mão? Olha aí, casal canhoto. Vocês são diferenciados. A Aninha também? Cadê? Canhoteiro, levanta a mão, canhoto na mão, ó. Dá uma olhada aí, são pouquíssimos, da tua irmão lá atrás, 2 ali. Tá. Mas veja só, pouquíssimos irmãos, nós somos raros, sabia? Nós somos raros. Eu sou canhoto também. Em torno de 3% da população mundial só é canhoteiro. Ou seja, nós somos raros. Dá uma olhada para quem está do seu lado, uma desprezada nela. Você que é canhoto, sou diferenciado. Diz que o nosso raciocínio lógico chega até 30% mais rápido do que o dos outros. Está vendo? Nós somos maravilhosos. Diz que nós morremos mais cedo também, mas nem está amarrado, né? Verdade. A estimativa de vida do canhoteiro é menor, mas tem que estar amarrado, né, irmão? Vamos amarrar isso aí. Ou seja, ô irmão, ó, nós estamos num grupo aqui. Você viu quantos canhotos nós temos aqui? É pouquinho. A minha pergunta é: como é que tem 700 canhotos nessa tribo aqui? Tem 700. A conta não fecha. Não é possível você ter 700 canhoteiros numa tribo pequena dessa. Agora, quando você pega o texto original, você vai ver que a palavra canhoto ali não é o contrário de destro. A palavra canhoto é o que tem a mão direita impedida. Então, o comentarista bíblico ele diz assim: quando alguém ia para a guerra, ela segurava o escudo com a mão esquerda e a espada com a mão direita. E ela então, na guerra, muitas vezes o escudo protegia aqui e a mão exposta era a direita. A maior parte era destra. Então o que acontecia é que numa batalha você era ferido na sua mão direita. E muitos desses homens na guerra, defendendo o seu rei, na batalha, defendendo o reino, se machucaram e se feriram na mão direita. Então, ao ser ferido na mão direita, você era aposentado com honras. Você foi ferido defendendo o rei, você está aposentado, você não precisa mais ir para a guerra. Só que esses homens, esses 700, o comentarista bíblico diz o seguinte: é muito provável que um dia eles se reuniram e disseram: nossa mão direita está impedida, mas a aposentadoria não é uma opção para nós. Não é possível que nós vamos permitir que o nosso inimigo nos aposente. Não foi o nosso rei que nos feriu, não foi aquele que nos mandou para a guerra que nos feriu. Quem nos feriu foi o nosso inimigo. Então esses homens agora, eles começam a treinar o lado esquerdo, que eles não podiam usar anteriormente. Eles agora começam a treinar o esquerdo, porque o direito havia sido ferido, impedido, e eles estão agora treinando o lado esquerdo. Irmãos, a ponto de acontecer um absurdo. E o absurdo é, eles acertam um fio de cabelo com uma pedra. A Bíblia coloca nesse nível de exagero, e é verdade porque está na Bíblia, mas ela coloca nesse nível de exagero, porque aqueles homens agora, eles não estão fazendo o que fazem de modo natural, porque ninguém pode de modo natural acertar um fio de cabelo com uma pedra usando uma funda. Mas esses homens, que antes de serem feridos não podiam acertar um fio de cabelo com uma pedra, agora depois de ter sido feridos e se levantaram, restaurados, renovados agora no segundo estágio deles, eles conseguem fazer coisas que ninguém sabe explicar. Eles são mais poderosos agora do que na primeira estação da vida deles. Você consegue entender? O Senhor quer nos renovar, para que agora, irmãos, renovados, voltando ao início, voltando ao começo, a gente volte e faça coisas que nós nem podíamos imaginar que Ele faria através da nossa vida. O Senhor está nos chamando a um renovo. Não é novo inaugurado, não vai ser algo que você nunca viu, não vai ser numa outra igreja, não vai ser com outro pastor, não vai ser numa outra cidade.
Mas o Senhor está te dizendo: eu tenho tesouros enterrados aqui. Volte ao início. Volte para Betel, Jacó. Volte a se lembrar das palavras que eu liberei sobre a sua vida lá no começo. Esquece as maldições que lançaram. Volte a se lembrar das coisas que eu falei com você lá no começo. Se você voltar ao primeiro amor, o seu candeeiro vai brilhar, a sua luz vai brilhar. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer através da sua vida. Amém? Esse tem sido o grande desafio da minha vida, irmãos. Sabe qual é o meu desafio? Não é viajar e pregar, não é plantar igrejas por aí no Brasil e fora. O meu desafio agora é não soltar a corda. Eu sei quem me chamou, eu sei quem me ungiu, eu sei para o que é que Ele me chamou. E se eu não largo essa corda, eu vou até o final. Sabe o que eu estou fazendo hoje, eu e Sueli? Nós estamos acertando fio de cabelo na pedrada, plantando igreja na Itália, plantando igreja na Alemanha, plantando igreja na Espanha, plantando igreja pelo Paraná, plantando igreja no Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro. Nós não podíamos fazer isso antes de ser ferido, mas agora o óleo que surgiu da prensa do azeite está servindo para curar não só a gente, mas curar tantas pessoas por aí. O Senhor vai te usar, amém? Esse é o verdadeiro renovo. Desculpa se te frustra dizer, não vai ser algo que você nunca viu, porque não vai ser. Não é Nel, é Kainós. Esse é o grande renovo de Deus sobre nós agora, amém, irmão? Vamos orar? Fique de pé, por favor. Quero orar com os irmãos, e eu quero também te dar a chance de reagir a essa palavra. Sabe como nós vamos fazer? O pastor, faz favor para mim, pastor. Pastor e a pastora, vocês podem me fazer um favor? Vamos fazer um ato profético? Pode ser ali no altar mesmo? Vou pedir que, pode ser embaixo se puder. Pastora segurar uma ponta dessa corda e o pastor segurar a outra, pode ser? Aqui na frente? Isso, vamos fazer um ato profético. A pastora vem bem aqui no cantinho e o pastor fica ali. Vamos fazer o seguinte: essa é uma noite de renovo para a nossa vida, amém? É a noite de olhar de novo. Eu vou me lembrar das palavras, eu vou me lembrar das promessas, eu vou me lembrar do meu chamado, eu vou me lembrar do meu começo, eu vou me lembrar do lugar onde Ele me plantou, eu vou me lembrar daquilo tudo que Ele me prometeu. Talvez, irmãos, hoje seja o dia de você agarrar sua corda de novo, como aquela igreja em Éfeso tinha perdido a sua corda. Fazia muita coisa, mas o Senhor está dizendo, mas tem uma coisa que te falta, você está longe, eu quero que você volte. Sabe, irmãos, às vezes as pessoas tratam perdeu a corda como algo qualquer. Eu perdi meu primeiro amor, como se isso não fosse pecado. Se não fosse pecado, Ele não mandava arrepender. Ele diz, arrepende e volta. É pecado. É pecado deixar o início. É pecado se perder daquilo que está na sua base, no seu fundamento, no seu DNA. Então hoje eu quero te convidar a dar uma resposta a Jesus aqui. O que você vai fazer junto comigo é: eu quero voltar ao início. Eu quero retomar coisas que eu abandonei talvez. Eu quero recomeçar. Eu quero esse renovo no meu coração. Você vai vir aqui até a frente e você vai tocar nessa corda. Você vai dizer profeticamente: eu estou voltando ao Betel. Eu estou voltando ao início. Eu vou retomar minha vida. Eu vou recomeçar cuidando de gente. Eu vou recomeçar servindo o Senhor. Eu vou recomeçar correspondendo ao ministério, ao chamado que o Senhor tem para a minha vida. Pode ser assim? Vamos orar? Se você quer isso, sai do seu lugar. Venha rapidamente aqui para o altar. Toque na corda. É profético, tá bom? Não é místico. É profético. Não tem nada de especial na corda, não. A corda é qualquer. Mas você vai tocar nessa corda dizendo: nós estamos juntos. Pastor, pastora, nós estamos juntos. Nós vamos segurar nessa corda aí. Nós não vamos parar. Nós vamos continuar. Se você não conseguir tocar na corda, toque em alguém que está relando na corda e já é suficiente. Isso, encosta em alguém. Dá para vir para o lado de dentro também, né? Isso, muito bom. Dá uma afastada
afastadinha vocês estão, aí dá uma resinha assim, ó. Aí vem um pouco por aqui, ó, por dentro, é verdade. Aí dá para todo mundo tocar, eu acho. Isso. Eu quero que você feche os seus olhos. Podemos cantar uma canção? Pode ser, irmão? Feche os seus olhos, nós vamos fazer assim, ó. Você vai ter o seu tempo com Deus aí. Você vai perguntar para Ele: Senhor, isso que o pastor falou é para mim? Isso que Ele está dizendo é para a minha vida? O Senhor está me chamando de volta ao início? Do que o Senhor quer me lembrar? O que eu esqueci? O que eu perdi pelo caminho? Muitos de nós estamos morrendo pelo caminho sem perceber que era só ter agarrado na corda. O Senhor está nos chamando: volte ao começo, volte àquele coração simples, volte a ser aquela pessoa simples que você era, quebrantada como você era. Volte a ser aquele homem, aquela mulher que era ousado, era corajoso, era feliz. E aconteceu com você. Lembra quando você dizia: eu serei um pastor, eu serei um líder de célula? O que aconteceu? O Senhor está dizendo: volte, hoje é o dia. Faça a sua oração diante do Senhor enquanto nós cantamos essa canção. Deixe o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração. Deixe Ele falar com você. E deixe que essa canção se torne a sua própria oração. Eu quero que você feche os seus olhos e faça uma oração no fundo do seu coração. Ela precisa ser verdadeira. Diga isso ao Espírito Santo: eu estou de volta. Eu estou de volta. Eu quero retomar o primeiro amor. Eu quero retomar as primeiras obras. Eu quero voltar a ser quem eu era, aquilo que o Senhor fez em mim. Eu quero me lembrar das palavras, eu quero me lembrar das promessas, eu quero me lembrar de tudo que o Senhor liberou sobre a minha vida. Eu quero cavar fundo e encontrar os tesouros que estão escondidos. Eu quero viver esse renovo na minha vida. Espírito Santo, faz de novo. Essa foi a oração do profeta, e ele dizia: faz de novo, faz de novo.
aquilo que um dia o Senhor já falou, aquilo que um dia o Senhor já fez. Faz de novo na minha vida, faz de novo na minha célula, faz de novo na minha casa, faz de novo nessa igreja, faz de novo. Eu me lembro de quando nós começamos, eu me lembro daquela multidão, eu me lembro, Senhor, de quando o Senhor me disse que eu pregaria as nações, que eu faria discípulos e que essa terra, toda essa cidade seria rendida ao Senhor. Eu me lembro, e eu agarro essa corda, eu me lembro das palavras. Eu quero voltar ao início, eu quero voltar à santidade radical, eu quero voltar à paixão pela sua presença, eu quero voltar a ser simples diante do Senhor, eu quero voltar a acreditar, eu quero ter um coração sincero, eu quero voltar a esse lugar, Pai. Eu volto a acreditar nas pessoas, a investir nelas. Eu volto, Senhor, a ver o melhor de cada pessoa. Nós estamos de volta. Satanás, de alguma maneira, tentou nos afastar do nosso propósito, tirou a corda das nossas mãos e nós nos perdemos. Mas hoje nós fazemos como Jacó, nós estamos de volta, voltamos a Betel, voltamos ao lugar do sobrenatural, o lugar onde a escada está posta, onde os anjos sobem e descem, onde a sua voz é clara e nítida. Nós voltamos para esse lugar, o lugar de discernimento, o lugar do sobrenatural, o lugar onde a pedra é o próprio Cristo e nós reclinamos a cabeça sobre Ele. Eu volto a esse lugar, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, pedindo que sobre os meus irmãos e irmãs que estão aqui hoje, profética e simbolicamente segurando essa corda, aqueles que tiveram a sua mão direita ferida, eu declaro, juntos nós vamos levantar a mão esquerda e nós faremos muito mais no segundo estágio do que fizemos no primeiro. A dor não vai nos parar, a crise não vai nos parar, o inimigo não vai nos parar. Somos imparáveis em Ti. Levantamos a mão esquerda e declaramos: nós iremos de modo sobrenatural ver resultados incríveis, e essa casa ficará pequena, e essa cidade verá que há um povo que serve com um coração intenso e apaixonado. Eu estou de volta, Senhor, eu estou de volta, meu chamado, eu me apresento de novo aqui nessa casa, eu estou de volta nesse altar, eu estou dizendo: eu irei para onde o Senhor me enviar, eu estou de volta. Não foi o Senhor quem me feriu, o inimigo não vai me aposentar, ele não vai me parar. Esse é o dia do renovo. Eu olho de novo, diga comigo, faz de novo, Espírito Santo, faz de novo nessa casa, faz de novo na minha família. Eu quero viver o renovo do Senhor sobre a minha vida. Eu tenho fome de Ti. Eu tenho sede, eu tenho fome de Ti. Você pode agora levantar suas mãos e declarar isso. Declara, Senhor, eu tenho sede, fome, eu quero mais, eu quero tudo, eu quero tudo. Fome de Ti. Eu tenho fome de Ti. Eu tenho sede, eu tenho fome de Ti. Eu tenho sede, eu tenho fome de Ti. Eu tenho sede, eu tenho fome de Ti. Eu quero que você vire um com os outros, nós vamos orar um com os outros. Agora você vai ficar nessa posição assim, ó. Isso. E você vai orar sobre essa pessoa. E você vai declarar essa palavra que foi liberada sobre a vida dessa pessoa. Abençoa ela. Senhor, eu quero me comprometer agora a estar junto com essa pessoa até o final. Senhor, nós estamos juntos, um ao outro, Senhor, unidade.
Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, pastor Cezinha, obrigado, pastora Sueli. Obrigado por tanta generosidade, por compartilhar o coração. Obrigado. Nós temos a convicção que estamos pisando numa nova estação. Nós estamos pisando numa nova estação. Não vamos parar e não vamos soltar nossa corda. Nós não vamos parar, não vamos soltar nossa corda. Amém. Amém. Eu quero te despedir de você, te agradecer por estar aqui, né? Sei que tem os nossos irmãos, pastores aqui de Bom Jesus, né? Obrigado por estarem aqui, né? E amanhã a gente continua, a gente encerra amanhã. Convida mais 10 pessoas amanhã, para a gente estar aqui encerrando esse tempo de conferência, aquilo que Deus colocou no nosso coração para que intencionalmente nós fizéssemos nesses dias, né? Nós estamos clamando para que uma nova estação aconteça. Queremos colocar os pés numa nova estação a partir dessa conferência. Temos declarado que depois de dias difíceis, são os tempos que as nossas raízes no inverno mais aprofundam, né? E a nova estação vai ser a estação dos nossos melhores frutos. Com raízes profundas, a próxima estação vai ser a estação dos nossos melhores frutos. Queremos fazer isso tudo para a glória de Deus. Então amanhã convida mais 10 pessoas, vem estar com a gente. Amanhã é às 18 horas e vamos com muita alegria em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, né? Vai em paz e amanhã estamos de volta. Obrigado de novo, pastor Cezinho. Obrigado de novo, pastor Sueli. Em nome de Jesus.